Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de nossos encontros e convido você a se inscrever. Se você já for um inscrito, muitíssimo obrigado por estar acompanhando novamente, você é muito foda. Nesse vídeo eu irei fazer uma espécie de resumo dos eventos mais importantes do primeiro curso de Bleach, Thousand Year Blood War. Antes de mais nada, eu sou noob, galera, eu não li o mangá e eu não sei do que vai acontecer. E tudo que eu sei que vai acontecer foi contra a minha própria vontade. Spoiler do TikTok e do Twitter. Portanto, se você for comentar algo da parte 2 com spoilers no comentário, avisa para não derrubar a experiência de quem vai assistir, por gentileza. O arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos começou de uma forma quase didática, como se quisesse te reintroduzir os personagens e aquele universo, mas ao mesmo tempo ele foi direto ao ponto com uma espécie de profecia, entre aspas, do rei Quincy, dizendo que depois de 900 anos confinado, ele recuperou seu pulso, depois de 90 anos, a sua sanidade e depois de 9 anos, ele recuperou a sua força. Aliado a isso, a Soul Society identificou que estava havendo um desaparecimento em massa de vários Hollows, e como já foi explicado no anime várias vezes, esse desequilíbrio gera um risco entre a fronteira do mundo físico e o mundo espiritual. Conexão bem óbvia entre esses eventos, mas a Soul Society nem teve tempo para pensar muito, pois um grupo invadiu e deixou um recado bem chamativo prometendo que em 5 dias eles voltariam para causar verdadeiros estragos. A estimativa foi de que 116 pessoas foram mortas em poucos segundos como se não fossem nada nesse ataque. E de forma paralela a isso, o grupo do Ichigo foi atacado por um cara que tentou roubar a Bankai dele com um medalhão, mas isso não deu muito certo. Um dos aspectos mais marcantes dessa temporada de Bleach foi como ela foi brutal, com várias cenas bem violentas e sangrentas, e a apresentação do Vandenreich, perdão caso eu esteja pronunciando incorretamente, seguiu dessa forma. O rei Quincy se mostra bastante poderoso desde o primeiro momento que aparece e também é visto que os Arrancars estavam sendo aniquilados. A própria Harribel foi mostrada derrotada sem grandes dificuldades por esse líder. E o grupo do Ichigo acabou sabendo de tudo o que estava acontecendo no Hueco-Mundo porque a Neliel foi pedir socorro e o Urahara abriu caminho para a galera ver o que estava rolando por lá. Vale recordar que o Ishida não foi com o pessoal de Karakura para o Hueco-Mundo, afinal, Arrancars e Quincy são rivais e aproveitou a deixa para pesquisar mais sobre os Quincy's e a guerra. No caso, a guerra que aconteceu há 1000 anos. Ao mesmo tempo, a invasão na Soul Society causou um caos instantâneo. Sem muito tempo para o pessoal pensar ou reagir, os Quincy chegaram massacrando Sereitei. Shinigamis, incluindo capitães, não só foram derrotados, como também dominados. Bancais foram roubadas, como a do Byakuya, do Hitsugaya, da Soifon, e muita gente foi morta. E o Ichigo, que estava ocupado no Hueco-Mundo com os Ten-Hitter, sentiu tudo isso acontecendo, foi informado, mas na verdade o plano era manter ele ali ocupado, selado até o final da invasão no Sereitei. É notável que desde o primeiro episódio o nome do Ichigo era bastante famoso entre o Vandenreich e os Quincy, mas o porquê disso só foi revelado mais pra frente. A situação parecia irreversível até o momento que o Yamamoto entrou em ação. E seguindo o clichê de velhinhos poderosos de animes, o vovô que 1000 anos atrás não conseguiu derrotar o rei Quincy subiu a moral de todo mundo só com a sua pressão espiritual. E o que dizer da luta do Yamamoto contra o rei Quincy? Eu fiquei positivamente chocado. Um show de luzes, fluidez e flashbacks pontuais, e tivemos um grande plot twist. Esse embate estava muito unilateral, com Yamamoto pressionando e tendo boa vantagem grande parte do tempo, e não parecia nem ameaçado em algum momento. Mas só que quando ele conseguiu resolver, entre aspas, a coisa, ele descobriu que quem estava lutando contra ele era um fake rei. Quem estava lutando contra o Yamamoto era um subordinado que estava servindo de distração, pois o verdadeiro Yūrabara estava no subsolo fazendo uma visitinha ao Aizen e propondo ele se juntar aos Quincy, mas acabou tomando um baita fora.
Há alguns detalhes que eu quero recordar dessa luta, pois eu considero eles importantes. O primeiro é que o Yamamoto não teve receio em usar a sua Bankai e ela ser roubada, como aconteceu com alguns subordinados dele, porque ele teorizou que eles só conseguiriam roubá-la se entendessem o seu funcionamento. O segundo ponto é o nível de poder da Bankai do Yamamoto, que é uma Bankai com chamas, pois ela deixou todo o clima da Soul Society quente, seco, e isso era uma preocupação real com o tempo que ele levaria para derrotar esse adversário, pois isso seria uma coisa que afetaria até os aliados ali naquele momento. E o terceiro ponto é por que o Yamamoto não percebeu uma diferença espiritual no fake Rei Quincy, pois é um adversário com quem ele já lutou há 1000 anos atrás, ou será que esse líder evoluiu tanto, se tornou tão mais poderoso a ponto de subjugar o seu rival? Tivemos um flashback de como foi essa batalha no passado e o Yamamoto era bem mais assertivo, frio e ele aniquilou os Quincy's, assim como a Gotei 13 do passado era totalmente sanguinária, não deu nenhuma chance para os adversários, só que no presente a situação estava oposta. E antes que eu me esqueça, o Yamamoto foi morto de uma maneira simples e direta, ele foi partido ao meio e ainda teve a sua Bankai roubada pelo verdadeiro Rei Quincy antes disso. E se essa reviravolta nessa luta já foi surpreendente, logo na sequência a gente acaba descobrindo que o Ichigo tem sangue Quincy e essa memória da energia Quincy dele foi reativada enquanto ele tentava a todo custo sair daquele selamento do OP. Chegando na Soul Society, o Ichigo até tentou enfrentar o Rei Quincy, obviamente sem sucesso. A sua espada foi cortada, quebrada como se não fosse nada pelo Jugran, e ainda por cima o Rei Quincy acabou demonstrando que ele não sabe muito bem sobre as origens da mãe dele, sobre o que aconteceu na morte dela, e chamou ele de meu filho da escuridão. Ironicamente, graças ao Aizen que não teve mais estragos ali, pois no encontro dele com o Rei Quincy, o Aizen que tem essa habilidade de manipular as sensações, modificou e mexeu com a percepção do Rei Quincy do tempo, fazendo com que o prazo que eles tinham para terminar aquele objetivo não fosse observado tão bem por ele, e o prazo estava acabando, então eles tiveram que bater em retirada. Houve uma rápida mobilização para salvar os feridos, para recuperar as pessoas que ainda tinham condições de sobreviver, e nisso tudo apareceu uma tal Divisão Zero. É óbvio que trouxe uma expectativa muito grande deles serem bem fortes, afinal, Divisão Zero, nunca ouvimos falar sobre isso antes, mas também deixou a dúvida do porquê eles não ajudaram quando o Sereitei estava sendo massacrado. Mas logo a gente teve uma explicação de que eles são responsáveis pelo Palácio Real e a proteção do Rei das Almas. E para quem tem boa memória, este local é onde o Aizen queria chegar. A aparição da Gotei Zero foi para buscar pessoas específicas para serem tratadas e também eles comentaram sobre a reestruturação do Sereitei. E essa reestruturação já começou com Shinsui Kyoraku assumindo o lugar que era do Yamamoto. A partir desse momento, a história se dividiu em dois pontos. A saga do Ichigo, Renji, Rukia e Byakuya, esses dois últimos inconscientes que foram levados pela Gotei Zero para serem recuperados, e uma batalha mortal de Kenpachis. Esse breve contato do pessoal do Sereitei com a Gotei Zero nos mostra que as pessoas que são da Divisão Zero criaram coisas extremamente importantes para o Sereitei e a Sociedade das Almas como um todo. Por exemplo, a Kiryu, que serve um verdadeiro banquete cheio de energia espiritual, é a responsável pela criação das almas artificiais que possibilitam os Shinigamis usarem corpos provisórios na Terra, tal qual o Kon. Já no Sereitei a gente descobre que a Unohana na verdade é uma Kenpachi, e o Shinsui deseja que ela treine o Zaraki para que ele consiga sua Bankai. No passado, a Unohana foi uma das assassinas mais perigosas da história do Sereitei, e também o elo que ela tem com o Zaraki e o impacto que isso causou em ambos desde seu primeiro encontro é bastante interessante. A Unohana era uma viciada em batalhas e estava sempre na busca por encontrar alguém mais forte, e acabou coincidindo de encontrar um garoto Zaraki que fez frente a ela. E ela entendeu todo o potencial dele, mas ele, ao experimentar esse frenesi do combate com ela que era muito forte, ele inconscientemente se limitou e se restringiu para que tivesse uma nova oportunidade de sentir todo aquele prazer daquele embate novamente.
E a Unohana que conhecíamos e que acreditávamos ter apenas habilidades de cura, só aprendeu essas habilidades para poder curar os inimigos para que eles pudessem durar mais em uma batalha contra ela. O Zaraki foi quem venceu essa luta e quebrou esse elo inconsciente que o limitava. Paralelamente, o Ichigo e o Hand seguiram avançando nesse pequeno arco com a Gotei Zero e encontraram Oetsu, o criador das Zanpakutos. Em uma espécie de treino, ambos foram jogados em uma fossa com os Zanpakutos primárias para que pudessem encontrar a sua. Contudo, o Ichigo não conseguiu esse vínculo e teve que ser enviado para casa e buscar as suas próprias raízes. Em meio a essa busca, a gente descobriu que a mãe do Ichigo era uma Quincy e prometida para se casar com o pai do Ishida. Já o pai do Ichigo era o capitão da Divisão 10 e responsável pelo Hitsugaya e a Hangiko. Esse encontro improvável aconteceu porque o Ishin foi investigar um Hollow muito forte e esse Hollow nada mais era do que um dos experimentos do Aizen, e a Masaki, que não deveria se envolver primeiro porque ela é de uma classe superior de Quincy's e segundo porque Shinigamis e Hollows são rivais, então não importava quem se mataria naquele confronto, acabou sentindo toda a energia daquela luta e foi ver o que era. E ela acabou salvando o pai do Ichigo. Entretanto, durante essa luta, esse Hollow mordeu a Masaki e isso fez com que o Ishin tivesse que procurar o auxílio do Urahara para impedir o processo de rolificação dela, mas para isso o Ishin abandonou todas as suas atribuições na Soul Society. Vale recordar que o Aizen ficou apenas observando porque a essência daquele Hollow ficou no corpo da mãe do Ichigo e isso explica o porquê o Ichigo é de várias raças, entre aspas. Nessa mesma época, o pai do Ishida começou a se envolver com a empregada, a Kanai Katagiri, e ele foi de encontro a toda a hierarquia Quincy e eles se casaram e tiveram o Uryu. Em relação aos mistérios da morte da mãe do Ichigo, como uma Quincy, ela não deveria ter dificuldades para derrotar um Hollow. Então, o que aconteceu? No momento em que ela iria salvar o Ichigo, o poder dela foi roubado dela mesma pelo Rei Quincy, que tinha acabado de recobrar a sua forma. E ele decidiu, como líder dos Quincy's, tomar o poder daqueles que ele acreditou que não lhe serviriam para nada. Da mesma forma, a mãe do Ishida foi morta por condições de saúde, pois ela não resistiu a essa mesma extração de poder. Em meio a tantas revelações e flashbacks, a temporada foi concluída com todo esse processo final de autoconhecimento do Ichigo, que encontrou a sua saúde e que foi forjada pelo Nemiya. O último plot twist da temporada foi quando descobrimos que o Zangetsu é o Yubahara. Pessoal, eu não sei falar o nome desse cara, tá? Não me cobrem por isso, por favor. Yubahara, enfim. E aí vem um ponto que eu quero abrir um parênteses, eu não tô nem seguindo o roteiro agora, que é que quando eu comecei a ver Bleach, foi julho do ano passado, tinha saído um pôster do Thousand Year Blood War e eu não tinha tentado ver tantos detalhes, afinal eu não tinha nem terminado o anime, e eu fiquei assim, ué, eu conheço esse doidão de algum lugar. Mas eu nunca pensei, nunca parei pra imaginar, assistindo o Thousand Year Blood War, que ele era o Rei Quincy, sabe? O Zangetsu é o Rei Quincy. Eu fiquei tipo, eu acho que eu fui enganado. Pelo que eu compreendi no final, o Zangetsu começou a respeitar o Ichigo por ele ter sido alguém que seguiu o caminho que ele mesmo escolheu, ser um Shinigami. E dessa forma ele decidiu liberar todos os poderes Quincy e Hollow para o protagonista. Dessa forma bem simbólica, a temporada finalizou com Ichigo conseguindo suas espadas, os seus poderes e ficamos na expectativa do que vai acontecer de agora em diante, principalmente as pessoas que não leram o mangá como eu. Ufa, ó, falei demais, mas esse foi o resumo do que aconteceu de mais importante na parte 1 de Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ou Bleach Thousand Year Blood War, para quem quiser a versão em inglês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o feedback para o canal, uma recomendação é sempre bem-vinda. Se inscreva e ative as notificações porque terá muito de Bleach por aqui, vai ser semanal. E claro, eu espero todos vocês nos próximos vídeos. Até mais!